Imagine um governante cuja crueldade era tão lendária que inspirou o monstro mais famoso da literatura. Mas e se a realidade por trás da ficção fosse ainda mais aterrorizante? Prepare-se para conhecer Vlad III, príncipe da Valáquia, um homem cujo nome ressoa com horror e fascínio, mais conhecido como Vlad o Empalador. Sua história não é apenas um conto de terror, mas um mergulho profundo em uma era brutal, onde a sobrevivência de um pequeno reino dependia de táticas tão impiedosas quanto eficazes. Neste roteiro, vamos desvendar os fatos obscuros da vida de Vlad, as razões por trás de sua reputação sinistra e as torturas perversas que o imortalizaram como um dos reis mais cruéis da história. Para entender Vlad o Empalador, precisamos nos transportar para o século XV, um período de constante agitação e ameaça existencial no sudeste da Europa. A Valáquia, um principado cristão situado onde hoje é a Romênia, era um pequeno bastião entre o poderoso Império Otomano, que se expandia implacavelmente para o oeste, e o Reino da Hungria, que muitas vezes via a Valáquia como um protetorado a ser controlado. É nesse cenário de sangue e intriga que Vlad III, nascido em 1431 ou 1432, começou sua vida. Seu pai, Vlad II Dracul, era membro da Ordem do Dragão, uma sociedade militar cristã dedicada a combater os otomanos, o que lhe rendeu o apelido de Dracul, que em romeno antigo significa dragão. Daí, Vlad III seria conhecido como Dracúlia, ou Filho do Dragão, uma alcunha que mais tarde seria macabramente associada ao diabo e, claro, à lenda do vampiro. A infância de Vlad foi tudo menos tranquila. Em 1442, ele e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues como reféns ao sultão otomano Murad II para garantir a lealdade de seu pai. Passar anos em cativeiro otomano foi uma experiência formativa e traumática. Lá, Vlad testemunhou a brutalidade do poder imperial, aprendeu sobre táticas militares e políticas e certamente desenvolveu uma profunda desconfiança e um ódio implacável pelos otomanos, mas também por aqueles que ele considerava fracos ou traiçoeiros, incluindo a nobreza valaquiana. Em 1448, Vlad foi brevemente colocado no trono valaquiano pelos otomanos após a morte de seu pai e irmão mais velho, Mircea, mas foi rapidamente deposto. Ele passaria anos no exílio, buscando apoio na Hungria e em outros principados, aprendendo a arte da guerra e da sobrevivência política, até que em 1456, com o apoio húngaro, ele finalmente retomou o trono da Valáquia, inaugurando o período mais infame de seu reinado. Uma vez no poder, Vlad estava determinado a impor a ordem em um país dilacerado pela intriga da nobreza local, os boiardos, e pela constante ameaça otomana. Para isso, ele empregou métodos que beiravam o impensável, transformando o terror em uma ferramenta de governo e guerra. Sua punição mais notória, e a que lhe valeu o apelido de Empalador, era sem dúvida o empalamento. Este método horripilante envolvia inserir uma estaca de madeira grossa no corpo da vítima, geralmente pelo ânus ou pela vagina, e erguê-la verticalmente. A estaca era frequentemente arredondada na ponta para não perfurar órgãos vitais imediatamente, prolongando a agonia por horas ou até dias, enquanto a vítima escorregava lentamente pela estaca sob o próprio peso, até a morte. O empalamento não era apenas uma forma de execução, era um espetáculo de terror psicológico. Vlad exibia florestas de empalados nas fronteiras de seu reino e nas estradas principais, para que todos vissem o destino daqueles que desafiassem sua autoridade. O caso mais famoso é o da Floresta dos Empalados, em 1462, quando o sultão otomano Maomé II, o Conquistador, marchou sobre a Valáquia com um exército colossal e encontrou fora de Targoviste uma cena arrepiante: mais de 20.000 corpos empalados de prisioneiros turcos e traidores valaquianos. O próprio Maomé II, conhecido por sua crueldade, teria ficado tão chocado e horrorizado com a visão que ordenou a retirada, convencido de que não poderia conquistar um país governado por um homem tão demoníaco. Mas o empalamento não era a única atrocidade no repertório de Vlad. Fontes contemporâneas, muitas delas panfletos alemães que o demonizavam, descrevem uma variedade de torturas criativas e bárbaras. Ele teria fervido pessoas vivas, esfolado-as, as emparedado-as, as mutilado, arrancando narizes, orelhas ou olhos e as obrigado a comer a carne de seus próprios parentes.
Há relatos de que ele convidava embaixadores otomanos para um banquete e, se eles se recusassem a tirar seus turbantes em sua presença, ele os pregava em suas cabeças. Ele também teria queimado mendigos e pobres para erradicar a vagabundagem, vendo-os como um fardo para a sociedade. A pergunta que permanece é: era Vlad um sádico insano ou um estrategista frio e calculista? A maioria dos historiadores contemporâneos tende a vê-lo como o segundo. Em um período de guerra constante e desordem, a crueldade extrema de Vlad era uma tática para impor a lei e a ordem interna, eliminar a oposição dos boiardos e aterrorizar seus inimigos externos, especialmente os otomanos, que eram conhecidos por sua própria brutalidade. Seu governo, embora sangrento, trouxe um período de relativa paz e estabilidade para a Valáquia, e é por vezes visto como um tempo em que a Valáquia resistiu com sucesso às grandes potências. A imagem de Vlad como um monstro sanguinário foi amplificada por panfletos impressos na Alemanha a partir da década de 1460, que espalharam suas atrocidades. Estes panfletos, muitas vezes financiados por mercadores saxões da Transilvânia que haviam sido vítimas de suas políticas severas, apresentavam Vlad como um tirano sem paralelo, ajudando a cimentar sua reputação sombria em toda a Europa. Curiosamente, enquanto no Ocidente ele era um demônio, em alguns círculos eslavos e na própria Valáquia, ele era visto como um herói que defendia seu povo contra os otomanos e restaurava a ordem. A conexão com o Drácula de Bram Stoker é uma das curiosidades mais persistentes. Stoker se inspirou vagamente nas lendas de Vlad, o Empalador, e em seu nome, mas o Conde Vampiro é uma criação fictícia, com pouca ou nenhuma semelhança com o Vlad histórico, além de um nome e uma reputação de crueldade. O vampirismo e o folclore associado não faziam parte das lendas originais sobre Vlad. A vida de Vlad o Empalador chegou ao fim em 1476, em circunstâncias ainda envoltas em mistério, provavelmente em batalha contra os otomanos, talvez traído. Seu legado é complexo. Para alguns, ele é um herói nacional que lutou corajosamente pela independência da Valáquia. Para outros, ele é um dos tiranos mais sanguinários que já viveram. De qualquer forma, ele é uma figura que nos força a confrontar os limites da crueldade humana e a entender as duras realidades da política e da guerra em uma era implacável. Vlad III, o Empalador, deixou sua marca na história não apenas por suas vitórias militares, mas pela maneira aterrorizante como as alcançou e manteve seu poder. Suas torturas perversas, especialmente o empalamento, são um lembrete vívido de que a história, por vezes, é mais assustadora do que qualquer ficção, revelando a capacidade humana tanto para a brutalidade extrema, quanto para a resiliência em face dela. Ele foi um rei que governou pelo medo absoluto, moldando seu reino e sua própria lenda com sangue e estacas. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido sobre governantes cruéis você conhece.